Olá, Marcos. Olá, Angélica. Tudo bem? Boa noite. Só aguardar mais um pouquinho aqui enquanto o nosso amigo entra. Oi, Widi. Deixa eu só ver aqui como é que. ahn, Aqui. Oi, Oi, tudo bem, meu amigo? tudo bem, Jaque? E você, como tá? Tudo bem, graças a Deus. Eu Tá, já tá... estava ansiosa. Oi? Eu estava super ansiosa Ah, eu já. também. Nossa, comecei a pegar uns livros aqui em casa, tudo. Falei, nossa, eu até esqueci as perguntas que eu ia fazer, mas é bom que vai no improviso. O Jaque, tá me ouvindo bem? Tô Porque eu tô numa área bastante bem. aberta e aqui tá muito calor. Eu tô com o ventilador, ó. Ventilador Não, tá aqui muito quente mesmo. ligado. Ah, então tá. Se você achar melhor eu colocar o fone, eu até ponho, mas eu acho que vai ficar. Tá bom por enquanto, Eu né? tô ouvindo bem. Eu tô Ah, então ouvindo tá. bem. Agora você está me ouvindo bem? Oi, Sim. Nicole. Uhum. Minha A sobrinha Nicole é tua entrou. A sobrinha, né? Nicole. É. Aí eu lembro dela. Oi, Denise Nicole, também tudo entrou. bem? Uhum. Então, esperando um pouquinho para ver se o pessoal Sim. vai, Deixa eu ver se vai eu pombo o entrando. fone, eu ouço melhor. Peraí. Ah, será que a minha. Será que eu tenho que tirar o meu? Não, acho que não. A Shirley entrou. Oi, Shirley. A Camille também entrou. Minha sobrinha. Tá ouvindo normal? Tá ouvindo O bem? Vini, meu vizinho. Olha que legal, gente. Que Que bom. Eu máximo. falei para um monte de gente que O tá na pessoal live entrando também. aí. Espero que eles saibam entrar. Minha mãe já perguntou 10 vezes. É no YouTube? Falei, mãe, é no Instagram. Ah, tá. Dava 2 minutos, é no Facebook. Não, mãe, no Instagram. Até o Orkut ela foi chamar, que eu não tô brincando. E E ela tá. Logo ela vai entrar também na live. Já o pessoal tá ouvindo bem? O som tá bom. Obrigado, É, Shirley. obrigada, Shirley. Então, a gente está tentando, assim, a Shirley e eu estamos estudando alguma outra forma de fazer as lives também, né? Porque tem outros recursos e assim que a gente aprender alguma outra coisa, a gente vai tentar. Uhum. Estamos tentando alguma coisa para o próximo sábado, mas não sei se vai dar certo. Pelo Estamos Meet ou estudando ou ainda. pelo Zoom? É um outro que acho que é StreamYard, uma coisa assim, Ah, tá, eu sei qual né? que é. Eu acho que é isso. Uhum. Parece que ele já vai direto para o Facebook também. Mas aí o Hum, Instagram eu não sei como é que funciona. Mas entendi. nós estamos estudando. É, eu acho Se que alguém pelo tiver algum. Instagram, eu acho que é só o Instagram mesmo. Eu acho que é meio que é exclusivo, É, assim, também sabe? acho. Eu também acho, porque a gente não consegue passar, né, para Não. outros lugares. O bom é que fica Bom, gravado depois. Pode pôr pra gravar, assim, né? E daí sim, a pessoa pode assistir de novo, né? Enfim, mas o Instagram ele é com meio certeza. egoísta, é só pra ele mesmo, entendeu? É. Porque tem plataformas que você consegue transmitir ao vivo pelo YouTube, ao vivo pelo Facebook, ao vivo enfim, pelo site, né? Uhum. Olha o que eu tô aqui na mão, Ótimo. ó. Acho que podemos começar, né? Podemos. Você não sabe o que eu tenho na mão Ah, tá, também? peraí, ó. Eles ficavam juntinhos, porém, como o Catito tinha Oh, medo do bebê demônio, daí eu tirei ele de perto, ele ficava com é medo, porque o então. Catito é tão bonitinho, né, tadinho? Ele é tão bonitinho, tão ingênuo, tão Pois maravilhoso. é. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Uhum. Vamos começar, então? Eu acho que já Vamos. tem um público, a gente já pode começar. Pode. Depois você vai deixar Primeira coisa, gravado, nós né? fica gravado, Tá. fica Uhum. naquele GTV. Uhum, IGTV. Então, isso. Então vamos lá. Então, boa noite, meu amigo, boa noite a todos que Boa estão noite, aí, que Jaque. entraram, e todos que irão assistir mais tarde ou amanhã, não sei. É o seguinte, o ID, bom, eu conheço como Luiz, não é? Uhum. A gente se conheceu lá na Orange, né? Uhum. A gente dava aula para Foi aulas 2011 ou de 2010? reforço. Você lembra o ano? Não lembro, Ontem eu tava já não tentando lembrar, lembro. mas eu acho que Acho foi que 2011. Eu acho.
2011? É. Eu estava tentando puxar aqui pela memória, mas está meio difícil. Aham. Então, nós trabalhamos juntos dando aulas de reforço para o pessoal, para os alunos do Agostinho Mendel, Uhum. o São José, aquele pessoal ali no entorno do Tatuapé, né? E nós nos conhecemos ali, batíamos papos, já falávamos de livros, uma série de coisas. Então, a gente já tem uma bagagem aí de amizade, né? Vamos colocar assim. Uhum. Mas agora, o pessoal quer conhecer aqui, né? Vamos lá. Quem é o Luiz Celso? Conte para nós um pouquinho de você, pode falar da sua família, da sua formação, o que você está fazendo no momento. Uhum. Boa pergunta. Quem sou eu, né? Quem somos nós, né? Tipo, Quem é você? Essa pergunta é tão difícil. é porque a gente não sabe de quase nada, né? O que a gente sabe é tão pouquinho. Mas, e, aliás, se autodefinir é uma coisa tão estranha, né? Porque a gente fala tanto dos outros. Ah, o fulano é legal, fulano é falso, fulano... E aí, quando a gente fala da gente, a gente é tudo o que a gente acha do outro, na verdade, e contém um pouco, faz uma compilação e somos nós. Não sei me definir ao certo, mas é uma constante busca, né? Luiz Celso, não sei, menino nasceu no interior, sonhador demais, besta, idiota, ao mesmo tempo legal, ao mesmo tempo talvez simpático, mas assim, tem muita coisa para aprender, eu não sei nada, e por isso que eu quero, eu sou curioso, uma coisa interessante que a curiosidade leva por dois caminhos, né? Um bom e um ruim. E eu vou pelo ruim nele, cadê? Tenta entrar aí, Ron. Mas é difícil, assim, se autodefinir, né? Mas a curiosidade, ela me chama a atenção porque eu vou pesquisando. Então, quanto mais pesquisa, mais você vai conhecendo, mais você vai se informando. Para a gente tentar nos descobrir um pouco como que nós somos no mundo, né? Como nós somos ou estamos, né, inseridos no mundo. Mas é difícil você falar, é isso, 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 eu sou isso, isso, porque é muito amplo, né? Muito complexo. E fala um pouco da sua formação para nós. Ah, tá. Eu sou formado em letras, português e inglês. Ainda não fiz nenhuma especialização, precisaria até fazer. Quero voltar a estudar, fazer uma pós, nem que seja uma pós simples ou um mestrado, enfim. E dou aula atualmente, né? Somos parceiros do Estado, né? Você também está no Estado. Minha mãe dá aula no Estado também, minha mãe entrou na live agora. Ela também dá aula no Estado como professora de arte. É Rossana? Isso. Sobrenome meu. Oi, dona Rossana. Então, dou aula no Estado. Agora, todos nós estamos um pouco parados, por causa da pandemia. Mas eu sou ator também de formação. Me formei junto com o teatro, um curso técnico na oficina de atores Newton Travesso, aí em São Paulo. Paralelo com o curso de teatro, eu terminei a graduação em letras. Então, exerci, né, durante um bom tempo, fazendo algumas peças, alguns espetáculos. Daí, como não rendia dinheiro, né, a gente foi trabalhar na escola do Estado, que também não rende dinheiro, mas, enfim, é o que tinha naquele momento, que é o que tem para hoje ainda. Né, mas, assim, eu não posso reclamar. Mas, paralelo a isso, desde pequeno, eu sempre quis escrever. Porque eu descobri que alguém criava histórias, né? Tanto de um escritor, de uma novela, ou de uma série, um filme. Então eu descobri que alguém tinha um poder de criação. E esse alguém era o autor, o escritor, enfim. Então eu sempre quis... Tanto é que a faculdade de letras foi pela paixão de literatura, né? Que eu comecei a ficar encantado por literatura no ensino médio, onde eu conheci vários escritores que eu gosto muito até hoje. E daí eu fiz letras para pós de literatura, mas ao mesmo tempo tinha uma questão, uma hora eu vou escrever. Não sei quando que seria, mas eu tinha essa vontade de escrever. Então, no momento, né, eu sou professor e estou também escritor. Que bom. Agora me explica, quem é o escritor, o Ide e Imad, e por que você escolheu esse nome? Bom, vamos lá. O Ide é meu apelido desde pequeno. Reza a lenda que eu não conseguia falar o meu nome, Luiz Celso, daí ficava... Como a criança fala mais as vogais,
que é o Luiz, tem o U e o I, acho que eu saí um som mais próximo das vogais, tipo o I, e saiu o Id. Né? Mad é o meu sobrenome mesmo. Né? Nina! As cachorras estão latindo aqui. Ao vivo funciona tudo, acontece tudo. E então, daí surgiu o Weed, que é o meu apelido desde criança. Então, assim, minha família me chamava de Weed, alguns amigos me chamavam de Weed. Daí, quando eu fui fazer teatro, eu lembro de uma amiga minha na época, ela chama Maria Isabel. Só que a vida dela era Lili, então ela se apresentou como Lili. Daí eu me apresentei como Weed, daí já ficou também como nome artístico, entendeu? Ah, legal, bacana. Tá entrando bastante gente aí, Guilmar, Carmen, Érica. A Carmen é minha prima. Muito legal. Muito bom. Então, agora, você começou a escrever mais ou menos nesse período da faculdade mesmo? E qual o público que você gosta, assim, que você se interessa mais em escrever? Na época que eu comecei a escrever, eu escrevi aqui no computador de casa. Assim que começou a surgir o computador, tipo, ainda aquele cabeçudo e tudo mais, eu criei uma história, inventei uma história chamada A Tempestade que Abalou a Cidade. Daí eu imprimi pela impressora de casa e eu tinha 12 anos de idade na época. Só que assim, eu perdi essa história, 12. Mas depois, quando a gente fala do Marquinhos Zucatito, algumas coisas que eu escrevi naquela época fizeram uns pitacozinhos nesse livro aqui. Então, assim, era uma história bem louca, que chovia na cidade de São Paulo, acabou com a cidade de São Paulo, os prédios caíam. Era uma mistura de tsunami com furacão. Oh, meu Deus! Mas, na época Então, assim, desde pequeno eu já pensava que eu queria ser... Não que eu queria ser, que uma hora eu ia escrever. Que ia criar histórias, né? Criação de histórias. E daí eu escrevi uma peça de teatro, que também nunca, só escrevi num caderno, nunca passei nem pro computador, essa no caderno aqui em casa que eu escrevi, que foi junto com minha vontade de atuar, porque eu já fazia teatro aqui em Rio Preto, eu estou falando do interior de São Paulo, né, de São José do Rio Preto, eu já fazia teatro aqui em Rio Preto, né, antes de mudar para São Paulo. Daí, quando eu mudei para São Paulo, na Faculdade de Letras, a minha paixão por literatura aumentou ainda mais, e minha vontade, meu desejo de escrever aumentou bastante. Até depois da faculdade, eu escrevi outras peças de teatro, fui escrevendo contos, poemas, que depois eu reuni em contos, que ainda não publicou o livro, ainda não vai ser publicado, talvez ainda esse ano, estou vendo em 2 editoras. Então, assim, comecei com alguns contos. Daí eu fui para outros livros, que depois eu parei no meio de outros livros, onde surgiu o Catito, Marquinhos do Catito. Não sei se eu fugi da tua pergunta ou não. E você me interrompe. Não, respondeu sim. E você me interrompa porque eu falo demais, hein? Imagina. Agora aqui, qual o primeiro livro que você leu? Sabe que quando você fez essa pergunta, eu também não sei, tá? Eu lembro que um livro que minha mãe tinha... A minha mãe tinha tirado um xerox totalmente politicamente incorreto, lá nos anos 90, de um livro, eu lembro do nome do título, que chama Ermelinda ou Emerlinda, que perdeu a espingarda. Não sei se você já ouviu falar. Era eu acho que era o primeiro livro que eu li, tipo assim, na primeira série, antiga primeira série, atual, segundo ano do fundamental, que eu lembro da história de uma louca que tinha uma espingarda, que ela ficava atirando, uma bem louco. Né? Mas, meu contato com os livros, até falei com minha mãe ontem, que eram 2 coleções que ficavam em cima da minha cama, numa outra casa, que todo dia eu ia um pouquinho para aprender a treinar a leitura. Né? Eu estudei em uma escola muito boa, que a gente foi alfabetizado muito rápido não, foi alfabetizado no tempo adequado, né? Mas aí era uma época que as pessoas se preocupavam com a leitura, então assim, eu ficava treinando a leitura, porque até para a gente se sentir bem, né? Na época era uma coisa boa. E daí eu treinava muito com esses livrinhos. Eu treinava tanto que eu lembro que eu sempre pegava um livro dessa coleção, que era bem... era muito bonitinho e tal, que... Era aqueles livros que tinham uma imagem imensa e 2 palavras, né?
Tipo, O Gato. Daí, tipo, eu lia, né, a historinha bonitinha, eu começava a decorar a história. Daí, eu queria que minha mãe ouvisse eu lendo a história. Eram 3 gatinhos que falavam as horas. Olha, agora são meio-dia, hora do almoço. Olha, agora são 3 horas, hora do leite. Agora são 6 horas, hora de, sei lá, né? E eu decorei essa história. Então, quando eu ia lendo, eu, tipo, quase que nem lia, já ia decorado. Minha mãe falava, já decorou essa história, não vale mais. Mas, assim, essa época foi uma época que eu tenho essa lembrança dos primeiros contatos que eu tive com um livro que foram dessa coleção. Então, não foi um livro, assim, o meu primeiro livro. Que eu me lembre, esse primeiro livro que caía numa prova, né, no meu primeiro ano da escola, era esse que eu falei da Ermerline, da que perdeu a espingarda, uma coisa assim. Depois foram outros livros, que era Medroso, tipo, todo bimestre, a gente obrigatoriamente lia um livro na escola porque ia ter prova. Isso era muito ruim, porque assim você tinha a obrigatoriedade de ler, então você tinha aquela preocupação de bem, porque na época repetia de ano, uma série de coisas. Sim. Mas por outro lado, eu lembro que, que droga, vou ter que ler um livro para fazer a prova. Mas nesse caminho, tipo, quando eu começava a ler o livro, daí me interessava pela história, assim, era uma coisa muito legal para ter que cair em prova. Na época eu pensava assim. Mas aí, mesmo quando eu tinha que ter essa obrigatoriedade, eu li, e na sequência da leitura, começou a surgir uma série de questionamentos que eu comecei a gostar. Falei, nossa, que legal. Era um final que eu não esperava que acontecia. Então começou a surgir o gosto da leitura, isso na época infantil ainda. Daí eu lembro de vários livros, você vai lembrar muito bem, que como leitora e professora que você vai lembrar muito bem da coleção Vagalume, da editora Ática, né, que Sensacional. a geração dos anos 80 leu, né, muitos esses livros da editora Ática, da série Vagalumes. Então todos do Luiz Pontel, Luiz Galdino, de La Porta Nicoleles, enfim, todas da série Vagalumes, todos não, mas a grande parte eu li, inclusive porque minhas irmãs são mais velhas, elas pegaram a geração dos anos 80, e fez muito sucesso essa série Vagalume nos anos 80. Então, como eu peguei os anos 90 na escola, ainda continuava com a repercussão da série Vagalumes, então vários livros já tinha em casa. Então, às vezes eu lia antes da professora pedir. Às vezes a professora não pedia esse livro, mas pedia um outro, mas é bom que eu já fui lendo vários. Então, daí, desde a... são vários. Nossa, como que era aquele um que eu adorava? O Menino Sem Pátria. Lembra? Você chegou a ler esse livro? O Menino Sem Pátria. Eu não lembro. Tinha o do Marcos Rey, que era maravilhoso, O Mistério das 5 Estrelas, que é o livro mais vendido do Marcos Rey. Só esse livro foi vendido 10 milhões de livros. Eu conhecia a esposa dele. O Marcos Rey morreu em 99. Eu conheci a esposa dele, que depois ela morreu com uns 90 e poucos anos, há uns 4 anos atrás. E eu falei com ela, falei, nossa, eu amava a literatura, quer dizer, eu amo a literatura do seu marido e tal. O primeiro livro que eu li dele foi o Mistério das 5 Estrelas. Daí ela falou, depois eu li o Garoto do Menino de... O Garoto... Não... O Rato do Garoto... Alguma coisa assim, que é a continuação... O Garoto de Ouro. Isso, esse mesmo, esse aí. Também do Marcos Rey. Eram vários. Daí ela falou, né, a esposa viúva do Marcos Rey, falou, né, nossa, esse livro foi o livro que a gente mais leu na vida. Eu perguntei por curiosidade, né, pensei, vendeu o quê? Tipo, 300 mil livros, que já seria uma aberração. 10 milhões de livros. Eu falei, nossa, tipo, desculpa aí, já ficou rica, o velho morreu, já ficou ótimo, né, porque... E o Marcos Rey era da Academia Paulista de Letras, que você depois vai entrar na Academia Paulista de Letras. A gente vai entrar. Com certeza, né? Esse é o sonho, né? Então, a Shirley tá colocando um monte aqui. Açúcar Amargo. Açúcar Amargo. Então, Açúcar Amargo é do Luiz Pontel. Eu lembro, muito famosíssimo, o Açúcar Amargo. Quem mais colocou alguma coisa? Não. O Açúcar Amargo eu lembro. Lembro até do personagem que chamava Pio, que era um deficiente na história. Lembro muito desse livro. Eu lembro de livros... Muito bons, né? Da coleção do Cachorrinho Samba. Você lembra, Jaque? Lembro. Nossa, tinha Montanha Encantada. Tinha uma coleção, Montanha Encantada. Isso, Montanha Encantada. Lembro, maravilhoso. Era uma série, nossa, adorava. E assim, todos não, mas 80% do Pedro Bandeira, todos do Pedro Bandeira. Só Marca de uma Lágrima, até na live anterior,
na domingo, se não me engano, com a Amanda Castanheiras, ela falou da Marca de uma Lágrima, daí eu falei, eu li 3 vezes, Sim. realmente, eu li 3 vezes, A Droga da Obediência, todo sobre a bandeira, do Júlio Emílio Brás, inclusive a Marca de uma Lágrima, acho que minha irmã leu logo na época que saiu. Eu tenho autografado o livro do Pedro Bandeira, A Marca de uma Lágrima, tenho autografado um livro que chama Os Papéis de Lucas, do Júlio Emílio Brás, que me decepcionou muito, porque eu acreditei tanto naquele livro, que era um menino que tinha morrido num acidente de carro, e tinha deixado várias cartas no automóvel. E daí o escritor começou a narrar a história do menino que tinha morrido num acidente de carro, né? E daí contava, tipo, a história dele, a família, era uma história muito triste. E eu fui numa palestra do Júlio Emílio Brás, e daí eu falei, né? Falei, nossa, eu amei esse livro, ele autografou o livro e tudo mais. E eu falei, e como que tá a família do Lucas hoje em dia, né? Daí ele já, conhecendo o público em Infanto Juvenil, né? Ele falou, ixi, eu vou contar a verdade para vocês que eu não quero mentir. Essa história foi totalmente inventada. Daí eu falei, nossa, porque assim, na minha cabeça, com 13 anos de idade, porque assim, é muito bem articulado para um público infanto-juvenil. E todo mundo na minha sala acreditou, tipo, a gente ficava questionando na sala, nossa, será que a mãe do Lucas está bem? Porque a mãe do Lucas, o Lucas tinha morrido, né, nesse acidente de carro. A família do Lucas, como que tá? E quando ele me contou isso, eu lembro que eu brinquei, eu falei, nossa, eu nunca mais compro teu livro, tipo, meio que brincando. E imagina, depois eu comprei vários livros dele. E assim, daí eu também me questiono uma coisa, o processo criativo do escritor é tão maluco, né, que ele faz com que, igual o próprio poeta Fernando Pessoa fala, né, o poeta fingidor finge tão intensamente, chega a fingir que a dor que deverá sente, que você é criador, né, você cria uma falsa ilusão, depois é tudo mentira. Ao mesmo tempo, essa mentira criada, na verdade, ela surgiu de algum lugar que existe. Então, assim, é uma criação que, ao mesmo tempo, ela é real. É como o nosso sonho. O que a gente sonha não é realidade? Daí você fala, bom, se foi o meu cérebro, minha mente, que pensou e que sonhou, e se eu estou com aquilo em mente, lógico que é real. Então, assim, é uma mistura do lúdico com a realidade, né? Mistura do virtual com o real. E daí isso me chamou muito atenção. Meu primo Fezinho tá aí, mandou um abraço pro Fernando de BH. Que isso, Fezinho? Tá pedindo para você mandar um abraço. Fernando. É meu de primo. BH. Mas o meu... É seu primo? Mas ele não é de BH, não. Ele é daqui da cidade mesmo. A Zilda, minha amiga, também entrou. Fizeram perguntas, mas eu não consegui acompanhar Deixa eu ver as se eu consigo. aí, né? Deixa eu ver. A Erika Acho que falou, Érica. só os curtos devem ser os contos, né? Não sei. Deve ser os contos. Eu perdi aí no fio da meada. A Erika também falou, poemas podem ser longos ou não? Pode, tem poema de uma palavra só. Tem poema que... Ela começou a escrever poemas, ela tem me mandado aqui, não tá dando tempo de ler os poemas dela ainda. Eu mas amo... eu vou ler, viu, Érica? Pode legal. deixar. Érica, tanto faz, assim, pode ser poemas longos. Tem até um livro aqui, depois eu quero falar um pouco desse livro, que é um grande poeta, o Álvaro Alves de Faria, que aqui tem contos, poemas, desculpa, bem pequenininhos, não sei se dá pra ver, que tá ao contrário. Dá. E tem poemas, assim, gigantescos. Então, depende muito, né? Às vezes, poema de uma linha, um verso, 2 versos, 3 versos, né? Tem um amigo aqui também. Tá até com o do Ganymede José. Esse livro aqui, eu tenho 2 livros desses. Eu adoro. Então, você já leu já? Um Girassol na Janela. Já. O Ganymede José, o mais famoso dele, aliás, o Ganymede José, ele era daqui do interior de São Paulo, de Rio Claro. Ele escreveu, no período de 15 anos, ele escreveu 120 livros. Muita coisa. Assim, ele escrevia, tipo... Eu acho que ele não teve o reconhecimento que merecia. Não, porque ele morreu de infarto indo para uma noite de autógrafos do livro mais recente dele, que na verdade foi o último, que chama Uma Luz no Fim do Túnel. Foi o último livro do Ganymede José. Eu já li, como tem 120 livros que ele escreveu, eu li assim uns 10. Então falta ali ainda mais 110. Mas, inclusive, esse livro aqui... foi totalmente, depois da morte dele, descobrindo que é totalmente plagiado.
Daí fiquei tão triste, tão decepcionado, que eu gosto tanto do Ganymede José. É sério isso? Eu só esqueci agora de qual livro que foi plagiado, mas depois eu pesquiso e te falo. Mas ele foi totalmente plagiado. Daí fiquei tão triste, mas assim, eu pensei, também escrever 120 livros em 15 anos, uma hora eu teve que pegar de alguma coisa, né? Não é possível. É. O Fábio Ai, tá gente, falando que interessante. tem um amarelinho, eu li na quarta série. Eu lembro que eu li o amarelinho também, mas eu não lembro que série que foi. Mas eu li amarelinho também. Não lembro. Bom, então lá. O livro que você escreveu mesmo é esse aqui, né? O Marquinhos, o Catito, certo? Isso, esse daqui. Você tem mais algum livro? Ó, gente, só para fazer inveja para vocês, o meu, deixa eu mostrar, né? O meu autografado, fui lá na tarde de autógrafos, meu amigo. Ó, aqui, esse livro aqui é o da Jaque, e a gente tem que fazer uma live só depois falando dos nossos livros. Esse aqui o Fábio já me pediu, eu vou levar para ele hoje. Mas a gente pode eu quero fazer uma pergunta do seu livro. Depois eu tenho. Eu tô louca pra fazer uma pergunta do seu livro. Daqui a pouco eu vou te fazer. Tá, e daí a gente faz um dia também só do teu livro. E a gente pode fazer também, como fala, distribuir, fazer sorteio. Legal, boa ideia. Fazer sorteio de livros. Bacana. Eu tô pensando até fazer xícaras com a capinha, falando um pouco do Oi, livro. Doug, Dani. É legal. Eu queria comprar uma máquina de xerox, não é de xerox, uma máquina que faça a impressão, que imprima canecas. Tem isso, eu não sei quanto que é, mas assim... Tem. Dá pra... A gente pode fazer. Vamos fazer sim. Até para fazer da antologia também. Da antologia também. Para o pessoal, né? Da antologia Amigos, acho que é bem legal. Uhum. Né? Faz pergunta que eu tô curioso. Eu já vou te fazer, peraí. Eu acho que tinha então, claro, uma pergunta... Esse é o seu livro especial, né? Esse é o seu livro especial. Agora que eu lembrei, uma pergunta que você me fez lá no começo que eu não te respondi. Lembrei agora. Você me perguntou qual que era o meu público. Sim, seu público. Então, atualmente, porque assim, publicar, eu só publiquei esse por enquanto. O segundo, eu acho que vai ser a antologia, que eu acho que vai sair antes do meu livro de contos. Então, por eu ter publicado este livro no momento, meu público atualmente é mais infanto-juvenil. Mas eu quero atingir um público um pouco infanto-juvenil para um público... Infanto-juvenil não, um público juvenil para um público adulto. Juvenil. Adulto, juvenil para cima, para frente. Porque eu já escrevi várias coisas, porém não é que eu não tenha coragem de publicar. Alguns não estão completos. Tanto é que o Marquinhos Catito estava escrevendo um livro, que está parado até hoje. Nossa, eu me enrolei na história, eu comecei do final, e do final foi para o meio, do meio foi para o começo. Daí eu pensei, bom, dessa situação destrambelhada pode surgir uma ideia nova, uma ideia diferenciada. Daí eu fiquei com raiva e eu falei, não vou escrever mais esse livro não, que é muito difícil escrever romance. Eu vou escrever um romance juvenil, infanto-juvenil. Daí foi onde surgiu o Marquinhos Catito, que eu escrevi ele mais ou menos em 15 dias. 95% foi na madrugada. 95%. De madrugada que vem, né? Madrugada que vem. Impressionante. A Clarice Lispector acordava às 5 da manhã para escrever. Eu vou dormir às 5 da manhã porque eu estou escrevendo, né? Mas é uma exceção. Se eu não dormisse, eu já teria escrito muitos livros, porque vem cada ideia legal, e às vezes vem a história completa na madrugada. É que eu não vou levantar para escrever. Mas eu já perdi muitas histórias, até coisas engraçadas, tipo Ariano Suassuna, claro. Né? Mas vinha umas coisas assim, aí eu falei, não vou levantar para escrever, amanhã eu lembro. Mentira, não lembra. Não lembra, esquece tudo. Esquece tudo. É interessante. Minha amiga Débora e o Wilton entraram na live, sejam bem-vindos. Abraço, Wilton, tem que mandar um abraço para ele, faço aqui, manda um abraço da live. Abraço, Wilton. Então, já que daí 95% foi escrito na madrugada, e os outros 5% foi assim, depois das 9 da noite. Manhã não existe escrever, não tem nada à tarde, no sol. De manhã não consigo. Também não. Tem que ser madrugada, impressionante, né? De madrugada vem bastante coisa. Aí eu comecei a Oi, ter um gravador, alguma coisa. Sim. A Patrícia disse que está adorando. Ai, que legal. Obrigado, Luiz, melhor escritor do Brasil. Hilton, para de ser politicamente... Que bom. Bom, deixa eu ver o que eu tenho mais que te perguntar. Bom, você já falou um pouco da sua rotina aí, que você falou que escreve na madrugada, né? Sim. E ainda continua. Mudou alguma coisa com essa coisa da pandemia? Calma. Continua. A pandemia... Hã?
Não, Mudou alguma coisa com a pandemia? eu não Sua maneira de escrevi escrever? nada na pandemia, de novo, nada. Eu só estou lapidando algumas coisas de alguns contos que eu escrevi. Se eu não me engano, a única coisa de novo que eu escrevi foi aquele conto que eu te mandei, Mal Assombrado, aquele conto. Sabe, o primeiro que eu tinha escrito, que seria pra antologia, mas eu falei, não, na Não, antologia eu acho que. mas aquele eu vou querer depois, hein? Tá, depois. Eu quero aquele para um outro livro. Eu acho que vai ser muito legal. Pois é, pra uma antologia Gostei da de ideia. contos de horror, né? De terror, De de terror. horror. Então, já que Porque aí a daí. gente pode colocar que vai cair bem. Sim, sim. Daí foi a única coisa nova que eu criei. A única coisa de criação. O resto foi lapidar algumas coisinhas, alguns poemas mais maiorzinhos que eu escrevi, alguns contos. Eu tenho. Você conhece aquela plataforma, o aplicativo Wattpad? Sim, Então, eu tenho 4 livros lá. Um é de contos, um é de poemas, um são só frases, como assim, como se fosse um arquivo de sério? frases. E o outro é um romance juvenil também, mas assim, bem mamão com açúcar, mas pra treinar a escrita. Tipo, eu brinco que o Wattpad é onde eu Certo. treino, e como é uma publicação online mesmo, gratuita, é tranquilo. Só que justamente esse livro que está no terceiro capítulo, chama Meu Médico Me Cantou, o livro. Já tem quase 2.000 leituras. Eu falei, nossa, justo que eu mais estou escrevendo assim, tipo, acho que só pelo título, acho que chama atenção pelo título, não sei, que daí as pessoas estão abrindo para ler. E estou no Olha que terceiro legal. capítulo ainda. Vou começar agora, vou focar não. Eu vou escrever aos poucos esse livro. Enquanto isso, Olha que legal. nessa pandemia, eu vou lapidando algumas outras coisas que eu escrevi, que não publiquei ainda. Eu tenho muita coisa escrita, porém só um por enquanto publicado. Porque eu não sei se é medo, se é receio, você também sabe disso, porque a gente parece A que. gente gasta Uhum. muito também, né? E às vezes o retorno não se aproxima daquilo que você gastou muitas Uhum. vezes. A Deb está O falando retorno é tendência muito mundial. complicado. A Lígia Fagundes Telles, que hoje tem Ser 97 anos, digital. ela. Ah, tá, tendência mundial digital, isso. A Lígia Fagundes Telles, que está bem velhinha, já está um pouquinho pneuzinho na cabeça, Ela ela. tem mais de 90 anos, 97 ela tem. não Na é? verdade, ela tem 101, mas 97? ela tem 101 na verdade, mas ela diz que nasceu no dia 9 de abril de 1923. Mas eu tenho como provar que ela tem 4 ou 5 anos a mais do que ela fala, que está nos livros de história e de literatura. Isso mesmo. É sério? Uhum. E ela publicou, o último livro novo que ela publicou foi em 2012, que fala de histórias que ela fez numa viagem lá para a China, na época dos escritores comunistas, do Jorge Amado, uma Raquel de Queiroz, que foram para a China e tudo mais. E então, assim, ela só compilou algumas histórias que ela escreveu no jornal na época e montou esse novo livro. Então isso já faz 8 anos. Só que antes disso, os últimos 10 anos, os últimos 15 anos dela, ela mudou todos os livros dela. Tipo, contos que ela fez uma. Ela pegou um conto antigo e fazia uma nova roupagem. Mudava, colocava um personagemzinho a mais, uma situação a mais, como se ela fizesse uma nova versão. E isso eu achei legal porque, na verdade, todo mundo que escreve, vamos supor, publicou um livro X. Daqui a 5 anos, a gente Certo. pode não mudar, assim, a gente pode alterar algumas coisinhas e fazer uma reedição, um relançamento, outra maneira, que daí, porque a gente publica um livro, assim que publicou esse aqui, tem várias coisinhas que eu não gostei já. Tem que fazer uma outra, tem que fazer uma atualização, tem que fazer uma reedição. Então, assim, já mudaria várias coisas nesse livro. Então, assim, cada vez que for publicando, reeditando, né, um livro, a gente pode fazer essas pequenas mudanças, né? E então parece que o escritor nunca termina de escrever, mesmo que seja uma única obra. Mas assim, o certo seria escrever aquele livro, esquece que ele vai para outro. Mas a gente vai ficar o tempo todo no mesmo livro, reeditando, agora o personagem É morre, verdade, não acaba nunca mais. acaba nunca. Não acaba nunca. Quando você escreveu o Marquinhos do Catito, você, antes de mandar para a editora, você teve algumas cobaias, tipo mãe para ler, Mãe foi algum uma. familiar? Uhum. Quem te ajudou Foi. aí falando, tá legal, ou muda aqui, ou eu não entendi? Alguém
Quem Sim, mais te teve. ajudou? É bom você falar. Esse ponto foi interessante, gostei. Isso é uma ótima. Você é a nossa Marília Gabriela da literatura, na entrevista. É Quem legal me essa dera. pergunta, porque sim, foi uma tia minha, a tia Ivone. Eu peguei públicos diferentes para ver se as pessoas tinham entendido ou não, ou se eu gostado ou não. Então, assim, eu peguei desde pessoas que não entendem nada de livro, de literatura. Minha mãe, que costuma ler muito pouco, eu dei para ela ler, para ver se é o que ela achava. Eu fui para essa tia, minha tia Ivone, que é um pouco mais velha. Uma tia minha, que é a tia Patrícia, que ela lê muito, então ela saberia dar um parecer bacana. Dei para minha prima, Sofia, ela também leu, que tinha na época, tinha 14 anos, que era mais ou menos o público que seria. E então eu dei para a pessoa, que mais? Eu dei para as duas outras primas, não, para mais duas primas. E Ah, e o mais importante, digamos assim, né, o que seria a pessoa bem crítica nessa questão foi o Mafra. Você conhece o Mafra Carbonieri, né, da Academia de Letras? Não conhece? É um escritor também maravilhoso, Sim, que sim. ele fez a nota introdutória. Eu falei, Mafra, meu primeiro livro tá tudo muito em branco ainda. Você faz um favor para mim? Você lê o meu livro, e daí, se você puder, você faz qual que era a palavra? Como chama, gente? O O epílogo? prefácio? Prefácio. Daí ele falou falso. Daí ele fez um que ficou uma nota introdutória. Mas foi ótimo mesmo assim. E o Marco me ajudou muito, né? Porque ele falava muita coisa. Ele também escreveu uns 4 livros de foto juvenil. Aliás, o Mafra é muito injustiçado na literatura porque tem tantos livros. Ele ganhou, se você vê a lista de prêmios, acho que dão 2 folhas as premiações que ele teve. Desde a década de 60 ele escreve e pouquíssima gente conhece. Mas também acho que Verdade. nossa, ele é muito pouco lido, pouquíssima gente conhece. E assim, é um grande escritor, ele escreve muito bem. É uma das minhas inspirações atuais. E ele sempre fala, eu escrevo todo dia uma página no Word. Ele fala assim, ou se não 3 parágrafos de uma obra, para não perder o treino. Então isso eu acho maravilhoso também Nossa. aos escritores novos, eu, você, qualquer pessoa, os escritores novos e os antigos, também fazer isso porque ele é um escritor totalmente ativo e praticante, né? Ele pratica literatura, né? E está com 85 anos, está publicando livros inéditos, eu gosto de um romance dele também, tudo. E acho que fugi da pergunta, não fugi? Não, acho que não. Você respondeu. É que você foi e já abriu o leque, Mas né? se não me Porque parasse. você falou. Você não fugiu porque você falou da a mãe, as Ah, sim, é tias, os verdade. amigos, Ah, daí todos o leram, olhar mais né? E te clínico. deram. Isso, o olhar E o mais olhar assim clínico, né? crítico e o olhar mais clínico foi do Mafra, que ele leu. Daí ele fez a nota introdutória, que foi muito bonitinha a nota introdutória que ele fez. E o Mafra também é meu padrinho literário. Quando eu chamei para ser meu padrinho literário, ele falou: o que é isso? Eu falei: eu também não sei o que é, mas a gente vai inventar agora e você vai ser meu padrinho literário, ponto final. Ele falou: tá bom, eu aceito. Perfeito, perfeito. Ai, ai. Bom, eu vou só te fazer uma pergunta do Faz. livro para a gente poder falar da antologia, tá? Uhum. Por exemplo, aqui, o Marquinhos, apesar que a gente vai fazer depois só do livro, né? Que eu quero Uhum. conhecer alguns aspectos aqui. Eu queria saber, tem muito do Id aqui, não tem? No Tem. Marquinhos? Tem. Tem muito, né? Muito. Essa história do interior, de Sim. ter vindo para São Paulo. Então tem muito de você aqui. Seus amigos, Tem. a sua quase Nina, namoradinha Nina, aqui. tem muito de mim, só que é mim já, só que assim, são coisas que eu pego uma influência minha e eu modifico totalmente. Então, assim, tem coisas, por exemplo, que é o que eu gostaria de ter sido no passado e não fui, não consegui ser, enfim, por diversas Ah, razões. tá. Tem coisas que eu não fiz no passado, mas gostaria de fazer e eu coloquei no catito. Então, vamos supor, a questão de aproveitar muito o tempo na escola, de estudar muito. Eu queria estudar muito mais. Eu não, como já passou a época dos estudos na escola e tudo mais,
Então eu falei, bom, eu não fiz isso, mas o catito vai ser. Então, assim, tem muita mentira, muita verdade, tudo misturado. Mas tem muitas coisas Tá. influentes, vamos supor, a questão do interior, mas assim, os pais do catito não são nada a ver com meus pais. A avó do catito tem um pouquinho de influência da minha avó também. Tem, assim, muito salpicado, mas assim, não tem uma, assim, que ele sou eu. Muita gente faz essa pergunta. O catito é você? Daí falou, não tem nada a ver comigo, muito pelo É contrário. seu alter ego. Exatamente, meu alter Seu ego. alter ego. Exatamente, meu alter ego. Ele falou muito pelo contrário. É o catito que eu gostaria de ter sido que eu não fui, entendeu? Então talvez agora eu possa Entendi. tentar pegar uma influência. É um misto. É um misto. Legal. Mas ele, Isso. tipo assim, Muito bom. eu não sou 1% de bondade, de bom caratismo que o catito tem, entendeu? Eu sou muito diferente disso. Mas tem coisas minhas, sim, tem coisas. A questão do cachorro, eu amo cachorro animal, tem até a Nina aqui, né? A Nina e a Bela estão até na cozinha os pais estão jantando, eles estão lá na cozinha para ver se belisca alguma coisa. Tem a paixão do cachorro igual, tem aqui o cachorrinho na história, que é um Beagle, que é um personagem muito importante, apesar dele ser um animalzinho irracional, ele é muito importante na história. Faz parte do processo criativo e o processo da moralidade mesmo do catito. Então, assim, são coisas que... O Wilton, idiota. Tu colocou o Dick é meu cachorrinho do passado. Não é o Dick não, Wilton. Então, mas tem muita coisa de mim, sim, Jaque. Mas também tem muita coisa que não tem nada a ver comigo. Mas que eu gostaria de ter sido, eu não fui. Era uma curiosidade. Eu tinha que matar hoje essa curiosidade. Bom, como foi participar do livro Antologia Amigos, que vai sair no próximo semestre? Como é que foi isso para você? Bom, primeiro, é até bom, né, você deixar bem aberto isso. Na época eu te agradeci muito pela oportunidade, mas a gente tem coisas que a gente agradece, mas parece que nunca vai mais ser o suficiente, né? Então é até bom abrir esse espaço para te agradecer muito primeiro por esse convite, né, de poder participar. Se você perguntou se eu tinha interesse, foi legal, você perguntou se eu tinha interesse em participar. É legal esses convites, porque às vezes a pessoa tipo, não quer, ou não tem interesse, não está preparado, e você sugeriu, né, olha, a gente tem um grupo, tal, assim, você gostaria? E eu como cara de pau, né, claro que sim, ainda mais com antologia de contos, né? Então, assim, foi uma surpresa muito grande. Agradeço muito você, a Chile, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas parece que você é uma pessoa muito maravilhosa. E eu gostei muito desse convite. Daí eu pensei, bom, vou ver o que eu vou fazer, né? O que eu vou escrever. Daí eu escrevi aquele conto maluco lá de horror, que vai ficar para uma outra antologia. Mas aí foi muito legal, Jaque, porque eu peguei um conto que eu já tinha escrito, ele vai estar no próximo livro meu, só que eu remodelei ele. Eu fiz é um conto que eu gosto muito, que é a Bandeira de Manuel, que é o que vai estar na antologia. E eu fiz um diferencial nele. Então, assim, eu meio que não recriei. Eu atualizei, talvez seja a palavra, ou enfeitei mais, eu colori, eu coloquei cobertura a mais. Então, eu deixei uma cara nova para pôr no conto novo de antologia desse dos amigos. Eu agradeço muito o convite seu e da Chile, que eu acho que vocês que estão dirigindo, orientando mais essa parte toda, né? É um desafio. Chile é uma das pessoas mais doces que conheço, Patrícia que está dizendo. Eu imagino que ela seja bem docinha ela mesmo. É minha parceira. Porque ela é muito fofa. Ela é minha parceira de trabalho, de todos os dias, né? Vamos colocar assim. Ela é do estado também? Ideia. Sim, ela também é professora coordenadora do núcleo pedagógico. Também ela é santa, igual a gente. Ela é santa também. Uhum. Então a gente tem uma afinidade muito grande. E aí essa ideia surgiu, resolvemos fazer. Ela participou do meu festival ano passado, me ajudou bastante com o festival, que foi um passo muito grande que eu dei, que eu nem imaginei que fosse acontecer mesmo. Quando eu vi, eu já estava no palco com as pessoas, com vários artistas, autores. Que legal isso, que legal. Pessoas que dançam, e minha professora de dança, pessoal de judô, nossa, muita coisa, sabe? Assim, academia de Kung Fu. Aí você fala, nossa, como é que pode? Dança do ventre, tudo junto. Mas foi um festival muito legal que eu pretendo fazer esse ano ainda. Que legal. Vamos ver se vai acontecer, né? Esse ano tá tudo muito indeciso. Tá muito bagunçado, a gente não sabe ainda, né?
É. Uhum. Vamos ver, tomara que as coisas Não, melhorem se e não a for gente esse ano, vai ser consiga, 10 vezes né? o ano que vem. A gente vai ter. Ah, com Ah, e a Chile certeza. tá Não, online. Que vai bom ter que ela tá tempo. online, tá ouvindo. Ela tá, Ah, estamos juntas. que bom. Estamos sim, É, parça. e sabe, então, eu queria falar uma coisa para Chile, Rodrigo? para Chile e para você, Jaque, que eu acho muito Ah, importante, porque assim, a literatura, você também, você estuda, sabe muito bem disso, ela é muito pequena aqui no Brasil. Não tô falando de escritores, que eu acho que a nossa literatura brasileira é uma é uma das maiores literaturas que temos no mundo. Acho que da literatura italiana para francês para brasileira, tá tudo o mesmo naipe, da americana, inglesa. Acho que temos excelentes escritores desde de 2 séculos atrás até os dias de hoje. Mas, como público, nós somos ainda muito nenenzinho, né? Tipo, a gente está muito bebê, não temos público leitores. E quando a gente aglomera, né, faz no caso, a antologia, de encontrar pessoas que estão juntas para um projeto, isso é muito bom, porque nós, escritores, o artista no geral, né? Mas a parte da literatura, a gente precisa muito de um apoio um do outro para se sentir mais firme, né? Com uma raiz mais forte, sim, para construir nossa árvore, e daí sim os frutos serão, com né, certeza. maravilhosos. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade mesmo, Shirley e Jaque, né, por esse convite. E daí a gente pode fazer várias coisas, como o sarau, o clube de leitura, como faz a Academia Paros de Letras. A gente pode Já estamos pensando muita beber, coisa aqui. beber dessa fonte. E se precisar de alguma ajuda, eu estou aqui à Com disposição, viu? certeza. Ah, com certeza, vou precisar. Uhum. Meu amigo, a gente está terminando, porque senão daqui a Não, não pouco vai eles terminar nos não. A gente vai cortam até aqui. meia-noite. Não vai terminar não, não vai terminar não. Não vai Ai, bem que terminar. eu gostaria. Mas aí eles nos cortam. Ah, é? Igual da outra. A primeira vez que eu fiz com a Shirley, eles simplesmente cortaram a gente. Não, O é negócio verdade, passou que de você uma fez hora, um né? de 13 Então. minutos e um outro de 40 e poucos minutos, né? Eu assisti da Sheila e assisti Então, da aí eles cortaram a Amanda. gente. Uhum, Aí a gente fica meio preocupada, né? Vocês vão tirar a gente aqui, não sei como é que funciona. uhum. Então, meu querido amigo, que bom, é um prazer ter você aqui na antologia Imagina, com a vamos fazer gente. sempre, sempre, Agradeço a sempre. todos que participaram aí com palavras de incentivo, aqueles que ainda vão assistir, não é? Uhum. E, por favor, deixe-nos aí uma mensagem é, desse escritor Widio, ou do próprio Luiz Celso. Deixe uma mensagem pra gente, para o seu Bom, uma público. mensagem. Aproveitar nesse tempo de pandemia, que as pessoas são mais isoladas nas suas casas, né? E aproveitar para beber mais essa fonte da literatura, que ela é tão rica, ela é tão maravilhosa. A gente assistiu um filme muito maravilhoso, mas um livro, você desperta o seu filme na sua mente, né? O filme tem já uma imagem, o som, as músicas, e a leitura, ela é tão, assim, saborosa, gostosa, que você vai criando, né, o seu próprio filme na sua cabeça, com a sua trilha sonora, você que é o próprio ator. Então, assim, para você se acobertar, né, agora afastar da pandemia e aproveitar o friozinho, se bem que aqui está um calor, enfim, mas aproveitar esse friozinho e trazer uma leitura, né, para um livro que você não lê, um autor que você não conheça ainda, para a gente poder, né, criar uma sociedade, assim, educação que muda o país. Isso é uma situação muito já martelada, né? E a literatura, ela é uma arte, né? E a arte é uma ramificação da nossa cultura, uma ramificação da nossa história, uma ramificação da educação. Então, assim, lógico, todas as artes temos de abraçar, desde o teatro, do cinema, da música, da dança, todas elas, culinária, enfim, tudo que você considera como arte também, cultura. Mas a literatura, a gente é tão ainda novinho, né, como um público leitor, que a gente precisa de novos leitores, a gente precisa criar mais, né, consolidar Sim. mais esse público, porque eu acho que isso não vai mudar. Tinha uma professora na faculdade, a Marcelia Guidin, que era da editora. Ela tem uma editora muito famosa também em São Paulo, esqueci agora. Que ela falava que a literatura, né, a arte, não muda em nada no mundo. Isso dá uma raiva. Depois eu fui entender o que ela dizia. A arte, né, a literatura, vamos pegar para a literatura, não muda nada no mundo. Mas a literatura, a arte muda as pessoas. Daí sim, as pessoas vão construir um mundo muito melhor. Então essa é a minha palavra de hoje, né? A minha dica para a gente ler mais, para a gente aproveitar, tipo, ler um pouco de um poema, um conto pequeno, se você não costuma ler, ler uma página só, ler um capítulo de um livro, não precisa ler tudo, nossa, pegar um livro grandão desse, aqui é um de poemas, dá para você ler
Ó, eu leio às vezes um poema, dois poemas, não li o livro inteiro do começo ao fim, mas dá pra gente começar e isso vai... É difícil quem lê e começa a gostar da leitura parar de uma vez, né? Você pode ler depende do seu tempo, você vai ler menos, você vai ler umas férias, você vai ler mais, no final de semana você lê mais, no final você lê mais, mas assim, uma paixão tão gostosa que vale muito a pena. Então, como eu sinto essa paixão, eu tenho certeza que você, Jaque, por ser uma excelente escritora, uma leitora assídua, sabe desse prazer da literatura, da leitura, a gente quer transmitir isso para os outros, então você não sabe como é prazeroso você ler, né? Então essa é a dica. Como a gente está muito em casa, o livro ele faz a gente viajar. Sim. Nós vamos para onde quisermos com os livros. Isso é fantástico. Com certeza. Então eu agradeço a você pela participação. Não encerra não. Fica com calma. Agradeço a todos Obrigado, que participaram, Jaque. que vão assistir. Dizendo que no próximo sábado nós teremos com a professora Eliana também uma live às 15 horas. E eu terei um sarau às 17 horas. No sábado também? Todos para assistirem também. No sábado, às 17 horas, da Academia de Letras do Brasil. Nós vamos fazer um sarau, tá? Mas aí eu mando o... Não é na BL, não. Da BL, você fala? Da LB. A LB, a Academia Livro do... Qual que é? Academia de Letras do Brasil. Tá. Seccional Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Tá. Então, Do nós Campos vamos dos Goytacazes. fazer... Sei. Isso. Às 17 horas, o sarau. Aí depois eu mando o endereço direitinho aí para todos participarem. Vai ser pelo Instagram mesmo? Muito obrigada. Não, vai ser por um outro canal. Aquele que eu te falei do Eard, agora esqueci. Tá, do stream. Mas a live com outra autora vai ser no Instagram, né? Então, a gente tá vendo se vai ser no Instagram, vendo. Provavelmente. Então, eu agradeço a sua participação, foi muito legal. Obrigado, Jaque. Aí do escritor. Adorei também. Da pessoa também. Eu acho que isso é tão válido para nós e eu vejo que tem muitas pessoas que querem ser escritoras ou escritores e não sabem como começar isso. Sabe que é uma luta, é difícil, mas é tão prazeroso ao mesmo tempo você saber que está sendo lido, sendo conhecido. Isso é muito bom. Então, eu só tenho a agradecer a todos. Também, Jaque, muito obrigado, viu? E vamos fazer mais live depois também. Vamos sim, com certeza. O seu livro, meu livro, do sorteio, isso. Isso, vamos fazer sim, com certeza. Tá muito bom. Obrigada, meu amigo. Beijo, obrigada Jaque. Obrigado a você, Muita viu? gratidão. Obrigado a todos Beijo, que assistiram. Deus. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.